Boa noite, professor. Parabéns pela vitória, pela classificação. Para começar, queria que você fizesse a avaliação dessa partida de hoje. Boa noite mais uma vez. Boa noite. É uma classificação extremamente importante para a gente. Acho que a gente vive um momento legal, um momento onde os jogadores vêm jogando muito bem. Falei com eles hoje, antes do jogo, que se fala muito que o jogo coletivo potencializa as individualidades, mas a gente já está há algum tempo com quase todos os nossos jogadores jogando muito bem individualmente também. Quando você pisa num campo com 7, 8, 9 jogadores na sua melhor versão, a coletividade também tira muito proveito disso. E é o que vem acontecendo. Os jogadores vêm num momento muito bom individualmente, um sentimento solidário muito grande. Você vê aí o 7º jogo que a gente faz, a gente sofreu um gol só de bola parada, então tem 7 jogos que a gente não sofre gol de bola rolando. É um indicativo muito grande de solidariedade e entrega do nosso time. Hoje teve diversos finais aí de entrega. Danielzinho tirou um gol num contra-ataque que a gente tomou no primeiro tempo. No segundo tempo, Christoph saiu cara a cara, foi solidário, tocou para Mikael. A participação dos nossos jogadores de frente no jogo coletivo, no encaixe de pressão, na marcação, muito grande. Era um jogo difícil taticamente, porque o Zanardi veio numa linha de 5, ele veio num 5-3-2 no primeiro tempo, e depois, no final do primeiro tempo, ele já mudou para um 5-4-1, a gente estava conseguindo encontrar alguns espaços. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom, só faltou o gol no primeiro tempo, e a equipe do Figueirense perigosíssima nos contra-ataques, um time que, na minha opinião, vai crescer nessa temporada ainda. O trabalho do Márcio, do Caco, conheço, um trabalho muito bom. No intervalo a gente fez alguns ajustes e se preparou para aquilo que podia vir, fazendo gol ou o gol demorando, e acabou que a gente conseguiu fazer um gol, e aí precisamos nos fechar ali na reta final, mas foi uma classificação muito importante para a gente. Professor, você falou sobre o jogo coletivo, o jogo individual. Na saída de campo, todo mundo citou uma coisa: trabalho do Eduardo Barroca. Felipe Lucena, seu auxiliar, Douglas Baggio, que faz o gol, Danielzinho, que faz a assistência. E o Danielzinho já falou o seguinte: eu perguntei sobre a questão do gol que tinha feito contra o Cruzeiro, que era semelhante. Ele disse: aquela foi no improviso. Essa foi no treino, que ele também treinou ontem. E pela sua cara de felicidade, parece que existe o jogo individual do treinador também, né? Não, se você for ver, dá uma olhada na qualidade do passe que o Daniel deu no time certo para o Baggio. E o Baggio, ele finalizou cruzado lá na bochecha da rede, com a bola ao lado do corpo dele. Não é qualquer jogador que consegue encaixar aquela finalização ali. Por mais que o Baggio tenha feito o movimento, saído com vantagem, ele, na hora que finaliza, a bola não está na frente dele. A bola está ao lado do corpo dele, ele encaixa certinho, chuta cruzado exatamente no único lugar onde a bola podia entrar. Óbvio que a gente treina, mas o mérito é dos jogadores que executaram. Se o Danielzinho não tivesse tido a excelência de achar o Baggio no ponto certo, e se o Baggio não tivesse a qualidade que teve de finalizar, a gente teria encontrado outras dificuldades, e o gol nos ajudou muito a dar uma desobstruída no jogo. Boa noite, professor. Apesar do senhor fazer esse reconhecimento da coletividade, o Baggio, na saída do campo, também disse: a gente treinou essa jogada ontem. Por isso que ele até disse, foi registrado em vídeo, aquela comemoração todinha. Quando a coisa dá certo, sobretudo num jogo difícil como esse, tem que comemorar mesmo, né? Não, tinha que comemorar pela dificuldade do jogo, porque eu respeito o trabalho do Zanardi, porque eu respeito o Figueirense. O Figueirense é um clube grande, já trabalhei lá no Avaí, e conheço bem o tamanho do Figueirense. O Figueirense até muito pouco tempo era um clube de Série A protagonista, e é um clube que recentemente viveu alguns momentos de dificuldade, mas eu quero de novo reconhecer aí o trabalho da comissão técnica que está do lado de lá, que eu respeito muito, e espero que eles possam fazer uma grande temporada a partir de agora. E feliz demais, tem que comemorar mesmo, porque um jogo difícil como esse, uma classificação importante para o clube, um momento que a gente vive que é muito bom demais vencer. Hoje é dia de comemorar, e a partir de amanhã a gente já viaja para enfrentar um novo desafio, e a nossa temporada vai ser desafiadora em vários cenários, mas que a gente tem ido bem, passo a passo, com humildade, e agora pensar no próximo jogo.
Boa noite, Barroca. Parabéns pela vitória, pela classificação. Professor, nos últimos jogos, principalmente mata-mata, esses jogos decisivos, num placar curto, você sacou o Luizão do banco na maioria dos jogos, na metade ali do segundo tempo, utilizando ele, obviamente, para fechar mais o meio-campo, que é a característica do Luizão. Ano passado, a gente via alguns jogos onde o CRB estava na vantagem e ainda assim essa substituição para ter um time mais defensivo ela demorava mais, era mais para uma reta final. É um reconhecimento do Barroca que e muitas vezes vai precisar ser mais resultadista do que um time com desempenho até o final. É algo que a gente vai ver mais durante a Série B desse ano? Eu acho que nosso papel é tentar ir encontrando as soluções e tentando fazer a equipe pensando da mesma forma em cada momento do jogo, né? Eu acho que esse é um dos nossos, assim, uma parte importante do meu trabalho, é tentar fazer com que nos momentos do jogo a equipe continue pensando da mesma forma. E hoje eu sabia que na reta final, pela importância do jogo e por a gente estar ganhando por um placar mínimo, a equipe do Figueirense ia usar a bola direta, bola parada, jogo longo. E o Luizão é um jogador experiente, é um jogador importante, é um jogador que a bola bate no pé e fica, é um jogador de estatura que ajuda na bola parada. Então, naquele momento, eu estava jogando com um volante só e 2 meias, com Christopher, Daniel e Estrela, 2 meias de origem, 2 camisas 10. E quando a gente faz o gol, a gente dá essa reajustada para equilibrar o meio-campo com Luizão e Christopher ali praticamente lado a lado, com Estrela um pouco mais solto. O jogo, eu acho que pediu isso e o Luizão entrou bem, vem entrando bem em todos os jogos, é um jogador extremamente importante. Professor, boa noite. O senhor falou agora do Guilherme Estrela, ele é um jogador que entrou na última partida da Copa do Brasil, deu assistência, hoje mais uma vez deixou o Christopher na cara do gol. A importância de olhar para o banco e ter jogadores como o Estrela e outros jogadores que o senhor coloca no jogo no decorrer da partida e que fazem diferença e mantêm o nível técnico, né, em todo o jogo. Para ser bem sincero, desde a semifinal com o CSA, e assim, é bem difícil isso acontecer. Eu acho que na minha carreira nunca aconteceu numa sequência tão grande de jogos assim. Desde o primeiro jogo da semifinal, todas as substituições têm feito a diferença desde daquele primeiro jogo. Se você for pegar naquele primeiro jogo, Vinícius entrou, fez gol, e a gente vai vendo jogo por jogo, todas as substituições vêm fazendo a diferença. Então eu tenho falado que os jogadores individualmente vivem um bom momento, não é só quem começa o jogo não. Tá difícil montar o meu banco de reserva, tá difícil escolher quem vai entrar. No último jogo o Pato entrou e decidiu o jogo, o Estrela entrou e foi determinante para o primeiro gol. Hoje o Estrela entrou, precisei usar o Léo Campos lá como linha de 5. O Léo é um jogador que era titular do ano passado, um jogador extremamente importante. O João Neto hoje precisou entrar num jogo mais para marcar do que para atacar. No último jogo o Luiz Felipe entrou. Então assim, todo mundo que está entrando bem. Isso é muito bom, quem ganha é o CRB, a competição entre eles está boa de ver no treino, está boa de ver como eles estão querendo fazer parte, ganhar o espaço deles, e eu acho que o jogo está mostrando muito essa conexão deles. Assim, eu quero dar muito mérito para os jogadores, para o time, porque eles têm conseguido fazer isso de uma forma muito boa nos jogos. Professor, boa noite. Primeiramente, parabéns por mais uma classificação, né, agora para a quinta fase da Copa do Brasil. Analisando os dois tempos, a gente viu que, tanto no primeiro tempo, o CRB acabou, não vou dizer levando sustos, porque o Figueirense não chegou a realmente finalizar no gol e levar, né, sustos durante, não só no primeiro tempo, mas no jogo todo. Mas o Figueirense estava com uma jogada muito repetitiva, que eram essas bolas alçadas, na expectativa de ter a infiltração de um desses atletas dentro da dupla de zaga do CRB. E por algumas circunstâncias acabou conseguindo fazer isso, né? O CRB conseguiu ter a consistência defensivamente, conseguiu ali, não tomou esse susto, seja com o Matheus Albino ou algum outro atleta da defesa fazendo essa recuperação, mas foram alguns sustos que aconteceram no primeiro tempo. Na segunda etapa, a gente já tem um reforço, uma atenção maior desse sistema defensivo do CRB. Qual foi a análise feita para que o CRB ele possa tanto se sustentar defensivamente e que isso com certeza contribuiu para que a equipe conseguisse construir a jogada e ter feito gol? Natália, quando o Figueirense estava jogando em 5-3-2, a gente estava encontrando muitos espaços pelos lados, porque a linha de 3 deles não estava conseguindo cobrir a amplitude, e como os nossos atacantes de lado estavam na amplitude máxima, o Arthur e o Vitor estavam com um pouco de dúvida entre saltar no meia ou marcar o nosso atacante. Isso gerou um volume ofensivo para a gente através de circulação muito bom. Em contrapartida,
o Figueirense tinha 2 atacantes para contra-atacar e atacantes de velocidade atacando a profundidade em cima dos nossos 2 zagueiros. A gente teve um pouco de dificuldade realmente com esse jogo direto. Tivemos que fazer um ajuste de fixar um dos laterais para fazer ali um 3 contra 2. Depois, na metade para o final do primeiro tempo, o Zanardi ele tentou corrigir, saiu do 5-3-2, foi para o 5-4-1 para neutralizar os nossos ataques. Isso acabou até nos trazendo um pouco mais de dificuldade para atacar, mas mais conforto para defender, porque ele passou a atacar profundidade só com um jogador, né? E o jogo foi ficando perigoso, porque é um jogo eliminatório, um jogo 0-0, e o adversário vai ali nos momentos que te ataca de uma forma mais vertical, mas eu acho que depois que a gente fez o gol, a gente sofreu pouco, a gente teve uma postura muito boa defensiva e tivemos até algumas chances de contra-ataque para fazer o segundo gol. Mas estou bem feliz, satisfeito com a postura, com o rendimento, com o resultado, com a classificação. Agora é virar a chave, amanhã a gente já viaja para um desafio muito grande, uma densidade competitiva altíssima, uma nova competição que é muito importante para a gente vai ter que ter a capacidade de virar a chave e se entregar ao máximo novamente para o jogo contra o Vila. Professor, você falou que amanhã já viaja, o foco é a Série B, é uma nova Série B, um novo formato, e você frisou a união que esse grupo tem. De que maneira essa união, a sinergia com a torcida você pode levar para o vestiário para esse novo formato da Série B? Espetacular o que o torcedor fez hoje, a festa, os fogos, contagiante, é muito estimulante para a gente ver o torcedor com a energia que ele deixou aqui hoje no Rei Pelé para a gente. E para mim, como treinador, a maior alegria que eu tenho é quando eu vejo a torcida conectada com os jogadores, quando eu vejo a torcida admirando, quando eu vejo um jogador sair aplaudido, como eu vi hoje, todos os nossos jogadores saíram aplaudidos, que é um reconhecimento do torcedor pelo esforço deles. Isso, para mim, é o maior prêmio que eu tenho como treinador. E o torcedor do CRB está de parabéns. É uma força, é muito difícil jogar contra o CRB aqui no Rei Pelé, muito por essa conexão torcida-jogador. CRB e Bolsa de Aposta, em busca do resultado.